que Abacuque ele começa a falar com Deus, e Abacuque ele começa a questionar o Senhor, porque aquele povo, porque aqueles homens de autoridades, líderes, estavam andando com a injustiça. E Abacuque ele começa a questionar o Senhor, irmãos. Ele começa a falar com o Senhor, questionar com o Senhor, porque a justiça do Senhor não estava predominando sobre Judá. Os homens de autoridade, ao invés de agir com justiça, estavam agindo com injustiça. E tudo que estava diante dos olhos de Abacuque, por ele ser um homem de Deus, ele ia observando, querido. É assim com você também diante do seu trabalho, quando você fala, isso não é possível que Deus não está vendo. Isso muitas vezes é dentro da sua casa, você se questiona e questiona o Senhor, por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, por que a mão do Senhor não trabalha nisso, por que tanta injustiça, por que está acontecendo isso, por que não está pagando certo, por que não está agindo de maneira certa. E Abacuque ele está naquele reino e não estava vendo avivamento, irmão, porque uma vez que os sacerdotes, os levitas, os homens de posses, irmão, daquela época, o rei daquela época, todos eles estavam corrompidos. Ao invés de agir com o bem, estava agindo com o mal. Ao invés de estender as mãos, eles estavam tirando as mãos. Ao invés de abençoar, queridos, ao invés de investir, eles estavam fazendo o contrário. Eles estavam tomando, eles estavam roubando, eles estavam saqueando aqueles que não tinham condição. Então a Bíblia vai dizer que Abacuque ele começa em suas orações a questionar o Senhor. Ele começa a falar com o Senhor, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Se você perceber, irmão, do versículo 1 ao versículo 4 de no capítulo 1 de Abacuque, versículo 1 ao versículo 4, é Abacuque falando com o Senhor, é Abacuque falando com Deus. Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que a justiça do Senhor, será que os olhos do Senhor, os olhos que tudo vê, não está vendo essa injustiça? O versículo 5 ao versículo 11, Deus ele vai responder a Abacuque. Deus vai responder a Abacuque para falar que Abacuque, eu estou vendo. Eu estou vendo a injustiça assim, Abacuque. Mas eu não vou agir no seu tempo, eu não vou agir no seu momento, Abacuque. Eu estou vendo. A Bíblia vai dizer que vai chegar um certo momento que Deus vai falar assim com Abacuque, Abacuque, eu vou mandar os babilônicos saquear Judá. Judá será tomado pelos babilônicos. Porque naquela época, irmãos, os babilônicos, eles estavam tomando todas as nações. O maior poderio daquela época eram os babilônicos. O Egito foi tomado pela Babilônia. A Síria foi tomado pelos babilônicos. Porém, os babilônicos, eles eram mais perversos do que o povo que estava diante de Abacuque. Os babilônicos eram mais severos do que o povo que estava com Abacuque em Judá. Quando Abacuque ouve de Deus a resposta do seu coração, ele começou a questionar mais ainda, irmãos. Porque é assim que acontece comigo e com você, querido. Quando nós oramos ao Senhor e Deus fala com você que vai ser desta forma, desta maneira, você fala, meu Deus, por que tem que ser dessa maneira? Por que tem que ser dessa forma? Glória a Deus. Abacuque agora está questionando ao Senhor, queridos. E ele fala, Senhor, esses homens são mais perversos do que o povo que está comigo. Esses homens são mais cruéis, são arrogantes, são soberbos, porque eles ganharam todas as nações, o poderio deles, o Deus deles, é o Deus, sabe o que, Senhor? É o Deus da riqueza deles. Eles não servem o Senhor, eles são cruéis. Ai, irmão. Aí eu acho interessante que aí no capítulo 2, na continuidade dos versículos, Abacuque se silencia, porque ele não vê resposta do Senhor ao seu segundo questionamento. O porquê Deus enviar os babilônicos? O porquê Deus fazer desta forma, desta maneira? Mas no capítulo 2 eu acho lindo, porque todo mundo que está aqui é apaixonado com Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha não der o teu fruto. Ali você vê Abacuque um ato de fé. Você vê várias pessoas pregando sobre
capítulo 3, versículo 17. Porque você vai olhar para esse versículo, ou vai falar, que homem de fé. Meu Deus. Que homem que confiava no Senhor. Mas quando você olha o capítulo 1, no final do capítulo 1, no final do versículo do capítulo 1, você vai ver um homem questionando ao Senhor. Mas, meu irmão, como eu falei no início, o questionamento é certo. É normal, você tem que questionar o Senhor. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, por que essa porta não se abre? Senhor, por que isso não aconteceu ainda? O questionamento é normal, irmão. Mas a murmuração é diferente. Quando Abacuque começa a murmurar, Deus silencia. Aí chega no capítulo 2, Abacuque vai falar assim, olha que lindo, ó. Sendo assim, Deus não respondeu ele. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela. Ô irmão, ele vai sair de um ambiente de murmuração, ele vai se colocar numa posição, irmão, totalmente diferente. Ele vai se colocar em outra posição, ele vai se colocar como um sentinela. O sentinela, querido, ele está em vigilância. O sentinela, Romã, ele está aposto a qualquer movimento. E esse movimento que ele está esperando não é o movimento do inimigo, é o movimento de Deus. Ele está esperando, não é um ataque do inimigo, mas é uma resposta de Deus. Ao invés de eu e você questionar, será que nós não devemos estar nessa posição, irmão? Meu Deus, glória. Será que nós não precisamos estar nessa condição, irmão? Vamos para um ambiente totalmente, querido, diferente. Eu acho lindo que agora Abacuque, ele vai entender os planos de Deus. Porque os planos de Deus, eles são mais perfeitos do que o meu e do que o seu. Tanto é, Wanda, que o nome, o significado de Abacuque, no hebraico, na raiz, é abraçar. Abraçar, o nome de Abacuque significa abraçar. Ô irmão, Abacuque agora no capítulo 3, ele vai entender que ele precisa abraçar os planos de Deus, os projetos de Deus. Porque os planos e os projetos de Deus, eles são mais perfeitos do que o meu, do que o seu. E quando nós estivermos numa condição, querido, de murmuradores, irmão, uma coisa é questionar, outra coisa é murmurar. Aí ele vai se colocar como uma sentinela. O texto vai dizer que ele vai estar como um atalaia, sentinela, um atalaia. É um homem que está em vigilância, esperando a resposta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A resposta de Deus hoje, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Tem resposta de Deus hoje, querido. Glória a Deus. Ele vai se colocar como uma sentinela. Glória a Jesus. Aí o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele vai subir a torre forte, um lugar que ele já conhecia, um ambiente que ele já conhecia. Ele vai se colocar na torre forte e vai ficar vigiando. Não tem aquele lugarzinho aonde você ficava? Não tem aquele lugar aonde você orava e esperava a resposta de Deus? Meu Deus, glória. Querido, e quando eu e você, querido, não tiver na condição e na posição que Deus quer, que você sabe, que eu sei, que nós precisamos nos colocar, irmão, não vai ter resposta de Deus. Porque quando a resposta de Deus não nos agrada, irmão, querido, foi o que aconteceu. Ele se coloca como sentinela numa torre forte. E o texto continua dizendo que ele vai se colocar no muro. Olha só, na muralha. Tomarei posição na muralha, aguardando, irmão, aguardando para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Irmão, nós somos impacientes.
Nós saímos de um ambiente aonde nós jamais deveríamos ter saído. Nós não aguardamos a resposta de Deus. Abacuque está dizendo, ó, eu não vou continuar olhando o erro dos outros, e muito menos questionar aquilo que o Senhor falou que irá fazer sobre esse povo. Eu vou me colocar em outra condição. Eu vou me colocar como sentinela. Eu vou colocar entre as muralhas e muito mais. Eu vou ficar aguardando a resposta do Senhor diante dos meus questionamentos. Meu Pai, glória. Oh, querido, qual a condição que você se coloca hoje? Qual a posição que você está hoje, irmão? Diante da oração que você tem feito ao Senhor, diante da resposta que o Senhor tem para te dar, a resposta que Deus te deu, será que você está alegre? Será que você está feliz? Ou será que você está como um murmurador, um questionador, um zombador, irmão? Oh, querido, se você está na condição como o Abacuque entendeu, irmão, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Aleluia pela sua vida. Exaltado a Deus pela sua vida. Porque se você está nessa condição, irmão, pode ter certeza que Deus vai responder. Glória a Deus. Abraça, irmão, os projetos de Deus, os planos de Deus, querido. Abraça, irmão. Aí é interessante que no versículo 2 do capítulo 2 de Abacuque, Deus já responde logo. Porque quando um homem está numa posição vigilante e aguardando, irmão, não tem como Deus não responder. Meu Deus. Vou repetir para que você receba isso, irmão, leva para dentro do seu coração. Uma vez que um homem e com a mulher está numa condição, numa posição vigilante e aguardando, irmão, não tem como Deus não responder. Glória a Deus. Se posicione, irmão. Glória a Deus. Vigia, irmão, que Ele vai responder. Glória a Deus. E aguarde, irmão. Glória a Deus. Não tem como Deus não responder a sua oração, a sua resposta. Aleluia. Não tem como, irmão. Aí no versículo 2 Deus vai responder. Deus responde no versículo 2. Deus responde. Aí Deus falou com Abacuque, o seu segundo questionamento eu vou responder. Escreve com letra legível. Escreve com letra legível. Versículo 2. Para que todo aquele mensageiro que passar correndo possa ler as visões que eu vou te dar. Irmão, enquanto o Abacuque estava questionando e murmurando, não tem visão, não tem resposta. Oh, irmão, enquanto, aleluias, Abacuque estava numa condição, irmão, totalmente não favorável para ele, não para Deus, não tinha visão, irmão. Não tinha nada para escrever, querido. O que estava sendo escrito pelas mãos de Abacuque era a sentença de Deus. Irmão, Deus vai te dar uma caneta e um papel nas suas mãos. Aleluia. Mas para Deus te dar um papel e uma caneta nas tuas mãos para te dar uma resposta futura, você precisa estar posicionado, vigilante e aguardando. Tem que estar, Wander. Aleluia. Tem que estar. O mensageiro vai passar e ele vai ver, irmão. Pode ser mensageiro do diabo, mas ele vai passar e vai ver. Nossa, eu estou conseguindo ver o futuro dele, eu estou conseguindo ver o futuro dela. E não tem como eu tocar porque foi escrita pela ordem de Deus. Glória a Deus. Foi escrita pela ordem de Deus. Escreve Abacuque bem legítimo, para que todo aquele mensageiro que correr, ele vai ver, ele vai conseguir ler. Escreve a visão que eu vou te dar. Oh, irmão. Glória a Deus. Oh, irmão. Sabe o que me chama a atenção? Isso Deus colocou no meu coração, Liane. Enquanto eu e você viveu natural, irmão, Deus ele não revela. Torre Forte, querido, é um ambiente espiritual.
as muralhas é um ambiente espiritual, irmão. Porque no ambiente natural tem murmurador. No ambiente natural não tem revelação de Deus, querido. Deus está te chamando para uma outra atmosfera. Deus está te convidando para um outro ambiente. Deus está te convidando, está te confrontando, me confrontando a se posicionar, irmão. Porque o seu questionamento continua questionando o Senhor, irmão. Ele vai te dar a resposta sim. Mas será que a resposta vai alegar no seu coração, irmão? Será que você está disposto, irmão? Porque uma vez que eu estiver disposto, irmão, Deus vai revelar o céu para mim e para você, querido. Aí, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Abacuque no capítulo 2. Depois que do versículo 2 para frente, Deus vai falar todos os planos e todos os projetos para Abacuque. Eu acho lindo, irmão, que é o versículo central de Abacuque. Não é o capítulo 3, versículo 17, e muito menos o capítulo 2, versículo 1 de Abacuque, não. O capítulo central é o capítulo 2, versículo 4. É o capítulo 2, o versículo 4. O que está dizendo, pastor Fábio? O capítulo 2 e o versículo 4. Deus está dizendo para Abacuque, a soberba desses homens que eram os babilônicos inchou, o coração deles inchou. Aí o capítulo 2, o versículo 4, a parte B, Deus ainda vai continuar assim, dizendo assim, ó. Eu acho lindo, você falou hoje, Eliane, ontem, eu falei, meu Deus, Deus é fiel, Deus acrescenta. Aí o versículo 2 fala assim, o capítulo 2, versículo 4, parte B diz assim: mas o justo viverá pela fé. O coração desses homens está inchado, eles estão soberbos, porque venceram as nações. Mas eu vou abater eles. Aí a parte B diz assim, ó: mas o justo viverá pela fé, irmão. Glória a Deus. Ô, irmão, esse versículo é o versículo central de Abacuque. Aí você vai em Paulo ele vai citar Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Ele pegou a palavra de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aí de novo Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que o justo viverá pela fé. Aí Eliane falou ontem, Gálatas capítulo 5, versículo 7, que o justo viverá pela fé e não por vista. Glória a Deus. Glória. Irmão, isso alegrou o coração de Abacuque. Isso trouxe gozo na alma de Abacuque. Porque são tantas perseguições. Ô, irmão, tudo aquilo que Abacuque estava olhando estava batendo a fé dele. A justiça de Deus sobre Judá poderia bater a fé de Abacuque. E Deus veio com uma palavra para o espírito de Abacuque. Abacuque, esses homens, os corações deles incharam, eles estão soberbos porque venceram a nação. Eu vou bater eles, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, ele presenciou, querido, a justiça de Deus, o juízo de Deus, irmão. Abacuque, ele vai viver isso, irmão. Abacuque está tendo o privilégio de ouvir de Deus aquilo que Deus iria fazer, irmão. Mas o que eu trago para vocês, irmãos, que quando você olha no capítulo 3, e depois que Abacuque ele ouve de Deus aquilo que Deus iria fazer, tanto com Judá como com os babilônicos, no capítulo 2, Deus vai falar a sentença dos babilônicos. No capítulo 1, Deus vai falar a sentença de Judá. Quando ele ouve a sentença dos babilônicos, aí você vai entender o capítulo 3. Abacuque ele vai entender o que ele precisava fazer.
Abacuque ele vai entender, querido, a forma que ele deveria se colocar. Querido, o seu momento e o meu momento não define aquilo que Deus vai fazer lá na frente, irmão. O que eu e você precisamos fazer é abraçar os planos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está disposto, irmão, a abraçar os planos de Deus? Glória a Deus. Amém. Glória. Ainda que no início, querido, esteja estreito, ainda que no início esteja difícil, você está disposto a abraçar os planos de Deus? Glória a Jesus. Aleluia. Oh, olha o que você está dizendo, irmão. Olha o que você está falando, querida. Glória a Deus. É tempo de abraçar os projetos de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Não dá um passo para trás, não, querido. Tem a resposta de Deus para o seu coração esta noite. O justo ele não vive por vista, ele vive pelaquilo que ele crê, irmãos, ele vive pela fé. Ainda que você está passando pelo vale da sombra da morte, ainda que você está vivendo um momento de injustiça, assim como Abacuque viveu, irmão, um momento de injustiça, ainda que você esteja, aleluia, diante de uma resposta de Deus não muito favorável, esteja disposto a abraçar os planos de Deus, irmão. Esteja disposto a abraçar os projetos de Deus, querido. Abacuque abraçou, porque o nome dele é abraçar. Ele abraçou os planos de Deus. Ele abraçou os planos de Deus. Aí no capítulo 3 ele vem com tudo. Ainda que a figueira não floresça, Glória a Deus. ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que no campo não dê o seu fruto, Aleluia. e que as ovelhas sejam arrebatadas, as vacas, não tenha vacas no rebanho, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Aleluia. Ô irmão, para chegar nesse nível, tem que subir uma torre forte, tem que estar entre as muralhas, tem que estar aguardando, irmão, porque se não for assim, irmão, você e eu nunca vamos chegar nessa adoração, eu e você nunca vamos se colocar nessa posição. Glória a Jesus. Aleluia. Nunca, irmão, nunca, querido. E Abacuque, ele se colocou nessa condição, irmão. Ele se colocou nessa condição, irmão. Qual é a sua posição hoje, irmão? Glória a Jesus. Qual é a sua posição hoje, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Qual é a sua condição? Qual é a sua posição hoje, irmão? É através de um posicionamento seu, através de um posicionamento meu, que Deus pode fazer algo sobrenatural, irmão. Se a tua fé está abatida, se você está desacreditado, se você está desiludido, se você não está crendo mais, irmão, Deus me trouxe nessa noite para liberar uma palavra sobre a sua vida. Acredite nesse Deus que você serve. Aí você fala, pastor Fábio, eu já orei muito, eu já busquei muito diante dessa situação, e Deus está dizendo assim para mim, dizer para você, espera a resposta de Deus. Não tome atitude sem esperar a resposta de Deus, irmão. Você sabe aonde, aleluia, é essa torre forte que você tem que se colocar, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe, irmão. Glória a Deus. Não faça como Jonas, não entra para dentro de um grande, não entra para o navio e foge da resposta de Deus, não, irmão. Meu Deus. Não faça isso, não, querido. Se Deus mandou, se Deus falou, faça. Se Deus falou com você, querido, faça, irmão. Glória. É dessa forma, irmão. Você vê um profeta, irmão, você vê um homem de Deus que está
está frustrado, irmão. Você vê um homem, irmão, dentro de um ambiente, querido, que aos olhos dele, nada estava agradando o coração dele, irmão. O que Abacuque está pedindo é somente a mão de Deus, a resposta de Deus. Aí é interessante, irmão, que agora a oração de Abacuque ela vai mudar. A oração de Abacuque ela vai mudar. Olha só que interessante, irmão, como a oração de Abacuque muda. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por favor, Lucas, me dá a minha Bíblia, fazendo favor. Eu peguei a Bíblia do Lucas, irmão. Porque a Bíblia do Lucas é diferente, né, Lucas? Versão diferente. A oração de Abacuque vai mudar, irmão. Olha o que ele vai falar, queridos. Alabacai, alabaixaramai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome. Glória a Jesus. Nós te adoramos. Versículo 19, irmãos, último versículo, penúltimo versículo. Jeová Senhor, é minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui você vê, querido, uma expressão de Abacuque agora de convicção e de certeza. Agora você não vê Abacuque murmurando e nem questionando ao Senhor. Aqui você vê Abacuque com a sua oração de segurança e de convicção. Glória a Deus. Que os pés dele estariam seguros. Que agora cada passo que ele desse, ele entenderia, querido, que o Senhor era com ele. Abacuque sabia muito bem, irmãos, que seria também levado cativo. Porque a sentença que iria vir para Judá, querido, ia refletir nele. Mas mesmo refletindo nele, ele tinha a convicção e a certeza que o Senhor iria o sustentar. Glória a Deus, Querido, aleluia. diante das minhas orações, das tuas orações, pode refletir em você. Mas uma vez que reflete em você e reflete em mim, irmão, e uma vez eu juro que tem a resposta de Deus, Deus ele garante, Deus ele sustenta, Glória. Deus ele te mantém de pé. Glória a Deus. Aleluia. Querido, que Deus me trouxe nesta noite para ministrar na sua vida, sabe o que é, irmão? Confia no Senhor, Glória a Jesus. acredite no Senhor, irmão. O processo, irmão, ele pode até, aleluia, ser longo. Mas se Deus falou contigo, assim como falou com Abacuque, irmão, que iria fazer, mas queria sustentar ele, não é diferente com você. O justo vive pela fé, irmão. Ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo, ó, os babilônicos vão tomar tudo, vai botar fogo em tudo. Não vai ter malhada, não vai ter oliveira, não vai ter videira, não vai ter nada quando eu voltar. Porque uma hora ele vai voltar para ajudar, irmão. Glória a Deus. Uma hora ele vai voltar. E quando ele voltar, a terra vai estar seca. Não vai ter oliva, não vai ter ovelhas para ele, Juan. Não vai ter, irmão. Aí ele está dizendo, pô, eu vou voltar, eu sei que não vai ter. Mas mesmo assim, eu me alegrarei. Glória a Glória Deus. a Deus, aleluia. Eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Querido, sabe o que vem agora no meu espírito? O que você está pedindo a Deus vai acontecer. Mas preste atenção, escute. Pode acontecer que isso que você pediu ao Senhor pode estar seco.
Pode acontecer que isso que você pediu ao Senhor, irmão, não pode ter nada. Porque o que Abacuque pediu foi justiça. E Deus, ele decreta a justiça sobre Judá. A justiça de Deus se predomina. E aí Deus envia os babilônicos. Deus age com justiça. E a Bíblia vai dizer que quando eles vão e quando eles voltam, irmão, Abacuque está dizendo, ó, ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto, o que vai acontecer? Ô irmão, você está disposto a pegar essa pessoa quebrada e cuidar dela? Você está disposto a pegar essa pessoa moída e entender que é Deus que está tratando, irmão? Será que você tem essa capacidade de se alegrar nesse momento, querido? Entender que é Deus que está operando? Porque isso pode acontecer, irmão. Isso pode acontecer, irmão. Abacuque está dizendo isso. Eu vou voltar, eu sei que tudo vai estar seco. Eu vou voltar e sei que não vai ter, aleluias, não vai ter vacas. Porque os babilônicos vão levar, irmão. Os babilônicos botou fogo, a história, lê a história, irmão. Os babilônicos botou fogo, foi em tudo em Judá, irmão. Aí Abacuque está dizendo, eu vou voltar. E vai estar seco. Não vai ter fruto nos campos. Meu Jesus. Mas uma palavra, irmão, foi liberada antes da parte de Deus, irmão. Glória a Deus. Abacuque capítulo 1, Abacuque capítulo 2, versículo 4, irmão, que é o versículo central, que é o versículo, irmão. Deus falando para Abacuque, o coração deles incharam, se soberbeceram, o egoísmo deles subiram. Mas eu tenho uma palavra para você, Abacuque. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. O justo viverá pela fé, irmão. Glória a Deus. Esteja pronto para receber do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Levanta a sua mão, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você vai receber do Senhor, irmão. E quando você receber do Senhor, se alegre, irmão. Eu quero liberar uma palavra sobre você. A palavra é: você estará pronto para receber. Você estará pronto para receber e vai receber com alegria, querido. E por mais que aos seus olhos pode trazer tristeza, mas você vai receber com alegria. Glória. Porque você é justo e você não vive por vista. Gálatas capítulo 5, versículo 7. O justo viverá pela fé e não por vista. Abacuque está dizendo isso, ó, está seco, não tem nada, eu não estou vendo nada, mas eu creio, e isso me alegra. Você vai viver isso, irmão. Aleluia. Receba isso no seu espírito, irmão. Se coloque de pé, irmão. Glória a Deus. Se coloque de pé, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ministrar sobre a sua vida, ministrar de louvor. Aleluia, glória a Deus. Querido, você já buscou o Senhor? Glória a Deus. Durante essa semana, os meses que você tem buscado o Senhor. Mas será que não chegou um momento, irmão, de você subir a torre forte? Será que não chegou esse momento, meu irmão, de você se posicionar, querido? Abacuque sabia o lugar que ele deveria estar, irmão. Abacuque sabia o lugar, a posição que ele precisava estar, querido. Aquele lugar que Abacuque foi, meu irmão, não foi pela primeira vez. E ele entendeu que para receber a resposta de Deus, ele precisava subir a torre forte. Ele sabe que precisava subir nas muralhas
e ficar como vigilante. Será que não chegou esse momento, irmão? Será que não chegou esse momento, irmão? Deus está falando no meu espírito que tem muita gente que desfaleceu diante dos questionamentos ao Senhor. Falando com Deus: Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso, Senhor? Você está como um Abacuque, irmão. Mas Abacuque abraçou os planos. Abacuque, o nome de Abacuque significa abraçar. Eu vou repetir isso várias vezes para você. Porque o nome, querido, o seu nome, o meu nome, ele é seguido daquilo que a gente vive. Amém. O nome de Abacuque, ele segue aquilo que o ministério dele, irmão. Abacuque, ele abraçou os planos de Deus. Só foi possível Abacuque, o versículo 1 do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, só foi possível ele fazer essa oração, esse cântico, irmão, porque ele abraçou os planos de Deus. Abraça, irmão, abraça esses planos do Senhor na sua vida, irmão. Abraça, é tempo de abraçar esses planos do Senhor. E eu quero ministrar sobre a sua vida, vai. Deus está aqui neste lugar, irmão. Se Deus colocou essa palavra, se você vem neste lugar, só você sabe o que você tem buscado no Senhor. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle se está na palma de tuas mãos. Irmãos, vamos fazer um ato profético aqui, irmão? Vamos fazer um ato profético aqui, irmão? Amém? Vocês querem um ato profético, irmão? Então você vai repetir, querido. Você vai repetir bem forte, para que o inferno possa ouvir da sua boca. Você vai repetir e vai falar assim, ó: Senhor, eu abraço os teus projetos.
Agora bem forte, vamos lá. Senhor, eu abraço os teus projetos. 3 vezes agora, vem. Senhor, eu abraço os teus projetos. Senhor, eu abraço os teus projetos. Aleluia. Senhor, eu abraço os teus projetos. Aplauda o Senhor, Jesus. Seja o nome do Senhor. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Eu vou encerrar agora, irmão. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Que essa palavra falou no seu coração, você falou assim, é tempo de eu voltar. Tem alguém nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Tem alguém que quer voltar e estar na torre forte, diante das muralhas, vigilante, aguardando a resposta do Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que quer se colocar nessa condição, irmão? Que falou assim, o Senhor falou comigo. Infelizmente eu não estava nessa condição, eu não estava na torre forte, eu não estava como atalaia, eu não estava, aleluia, como sentinela, mas eu entendi que eu preciso estar nessa condição de posição. Tem alguém nessa noite? Eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Tem não? Estenda as suas mãos então. 8h58. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, 8h59. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Graça eu te dou pelo esse mover. Deus, é uma semana abençoada para a tua igreja. Deus, que eles saiam aqui com essa bênção e que eles possam, ó Deus, em nome de Jesus, tomar posse, Senhor. Eles são mais do que vencedores, eles abraçaram os projetos do Senhor. Assim, Deus, eu louvo e bendizo o teu nome para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Estende suas mãos, irmãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda esta amada igreja que aguarda a breve volta do Senhor Jesus Cristo e com brado forte no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Esta igreja diz amém. Estamos despedindo em nome de Jesus, amém? Todo
Glória